Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você assiste esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e gostaria de fazer um pequeno exercício a respeito da epidemiologia das doenças infecciosas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você deixe o seu like e clique no sininho para se inscrever no canal. Assim você continuará recebendo novos vídeos. Ainda, se você gostar desse vídeo, então eu vou pedir para que você compartilhe com seus amigos e contatos, porque dessa forma você vai estar fortalecendo esse canal e contribuindo para o crescimento dele. As questões que eu vou tratar aqui foram discutidas num vídeo específico no qual abordamos a epidemiologia das doenças infecciosas. Se você não assistiu aquele vídeo, então neste momento vai aparecer um card em algum lugar da tela e eu sugiro fortemente que você clique nele, assista e depois volte aqui. Combinado? Isto posto, vamos às questões então. A primeira questão é qual a origem histórica das doenças infecciosas. A origem histórica das doenças infecciosas está atrelada à expansão dos primeiros impérios, em virtude de processos migratórios. Como haviam comerciantes, exércitos e pessoas que mudavam de localidade, as doenças infecciosas começaram a se alastrar desta maneira. Então, historicamente, ela se origina através dos processos migratórios em virtude da expansão dos primeiros impérios. Questão número 2. Descreva brevemente o incidente conhecido como revolta da vacina. Eu vou deixar essa questão para o final, porque aí eu falo desse incidente com um pouco mais de detalhes e a história é boa. Então fica aí que eu volto nele. 3. Qual o problema de um infectado ter um período latente menor do que período de incubação? Só para a gente rememorar, período de latência se refere à dinâmica da infecção e é aquele período que ocorre entre a contaminação e a replicação daquele agente patógeno dentro do corpo da pessoa que foi infectada, dentro do organismo infectado. Já a incubação se refere à dinâmica da doença e compreende o período entre a contaminação do organismo e o aparecimento de sintomas. Quando o período de latência é menor do que o período de incubação, significa que o agente patógeno começou a se replicar dentro do organismo e este organismo não apresentou sintoma nenhum. Quando o período de latência é menor do que o período de incubação, ocorre aquilo que nós chamamos de fase pré-sintomática. Nessa fase, o infectado se torna um vetor preocupante, porque ele acaba alastrando a doença para outras pessoas, justamente porque ele não sabe que está doente, ele não sabe que está contaminado, e a prevenção deste ser se torna muito menor. Portanto, este é o maior problema de uma pessoa que se encontra nessa fase. E por fim, quais são os fatores que interferem na dinâmica de doenças infecciosas? Bom, dentre os principais fatores que interferem na dinâmica de doenças infecciosas, eu posso considerar a capacidade de mutação do patógeno, a ocorrência de eventos esportivos e religiosos em âmbito nacional, as áreas de extrema pobreza que são responsáveis pela disseminação da doença, o potencial para pandemias, a alteração da imunidade populacional em virtude de vacinas e antibióticos, questões de urbanização, os processos migratórios, as técnicas para a criação de animais para o consumo, além de considerar que essas doenças são passíveis de prevenção e de erradicação. Bom, isto posto, então agora vamos voltar para a história da revolta da vacina, e a história aí é boa. Então, antes de mais nada, este é o momento, senta que lá vem história. A vacina contra a varíola foi criada pelo médico britânico Edward Jenner em 1796, depois de 20 anos de trabalho. Naquela ocasião, o que se investigava era uma variação da varíola que atingia as vacas. As vacas pegam um tipo de varíola e se observou que as vacas que eram ordenhadas por contaminados ficavam imunes à varíola humana.
Então, ao estudar esses animais, criou-se a vacina contra a varíola, que é a primeira vacina da história da humanidade, e o nome, inclusive, significa de vaca, em latim, justamente para indicar de que maneira este produto tinha sido obtido. Portanto, no início do século XX, a vacina já tinha chegado ao Brasil e algumas pessoas já estavam se protegendo contra a doença. Contudo, ela não teve grande aceitação da sociedade carioca, justamente pela ausência de campanhas educativas. Para vocês terem ideia do tamanho do absurdo, havia pessoas que acreditavam que, ao se vacinarem contra a varíola, ganhariam feições de vaca. Inclusive, essa era uma teoria amplamente difundida. Portanto, a ignorância a respeito dos cuidados contra a varíola e da importância da vacinação foram responsáveis justamente pela falta de imunização da população. Ao perceber isso, o prefeito do Rio de Janeiro acionou outros políticos visando a elaboração de uma legislação que tornasse a vacinação obrigatória. E essa legislação acabou sendo aprovada em 31 de outubro de 1904. Contudo, ela havia sido concebida em junho de 1904. E nesses 4 meses, os humores da população, diante desse cenário todo que estava se avizinhando, ficaram muito aguerridos, muito acirrados. Só para vocês terem uma ideia de como a população foi afetada pelo descaso com a saúde pública associado a essa ignorância a respeito da eficácia da vacina contra a varíola na população, surgiram algumas canções que satirizavam a situação como um todo. Uma delas é chamada A Vacina Obrigatória, que também data de 1904. E neste momento eu vou ler para vocês a última estrofe da canção para vocês perceberem como as pessoas estavam animadas sob a perspectiva de serem vacinadas. Preste bem atenção. A estrofe diz o seguinte: eu não vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vão meter ferro no boi ou no diabo que os carregue. Então vocês percebem que as pessoas estavam muito felizes com a ideia de serem vacinadas. Que elas estavam muito animadas com isso. Quando a lei de vacinação obrigatória foi promulgada, aconteceu uma rebelião na cidade do Rio de Janeiro e há registros dos confrontos entre os munícipes e os agentes sanitários e a polícia no centro da cidade. Tem foto de bonde virado na Avenida Rio Branco, que era no meio da cidade, de prédio incendiado. Morreram 30 pessoas nos confrontos, quase 1000 foram presas e a revolta durou 6 dias. Ela só acabou quando a lei foi revogada pelo presidente Rodrigues Alves e, nesse momento, a vacinação deixou de ser obrigatória. Então, este conflito, que durou exatamente entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, é chamada Revolta da Vacina. Uma curiosidade a respeito do presidente Rodrigues Alves é que ele iria morrer de gripe espanhola pouco tempo depois. Caso você deseje um vídeo com maiores detalhes de todo o cenário político e social que culminaram nessa revolta, vou pedir para que você escreva nos comentários para mim, porque aí eu me organizo para fazer um vídeo mais completo. Como eu disse, nesse primeiro momento eu queria fazer algo mais superficial para contar essa história. E aí? Ficou alguma dúvida? Ficou tudo claro? Caso ainda persista alguma dúvida, você já sabe o que fazer. É só escrever aqui nos comentários que eu venho para conversar com você a respeito dela e, eventualmente, saná-la. Bem, por hoje é isso. Até a próxima!